Graça e paz, família de Deus. Chegamos ao capítulo 8 do Evangelho de Mateus, e ao ler o capítulo ficamos com a impressão de que o autor colocou nessa sequência esses fatos com um propósito: responder à pergunta do versículo 27 desse mesmo capítulo. Os discípulos perguntaram: quem é este homem que até o vento e os mares lhe obedecem? O capítulo começa com a narrativa de Jesus curando um leproso. A história da nação judaica diz que somente o Messias poderia curar um leproso. Quem já estudou a história da lepra sabe o quanto essa doença era terrível naquela época e quantas pessoas sofriam, e a cura de um leproso era algo impossível. Somente o Messias poderia curar um leproso. Jesus, quando cura aquele homem e manda ele ir até o sacerdote, Jesus dá início a uma nova fase do seu ministério, mostrando ao mundo que ele realmente é o Messias. Logo em seguida, observamos também outras curas e outros sinais. Porém, observamos algo muito importante aqui. Um homem se aproxima de Jesus dizendo que o seu servo está doente. Jesus se propõe a ir até a sua casa para curar o seu empregado. O homem diz a Jesus: eu não sou digno nem merecedor que o Senhor vá até a minha casa, mas eu sei que basta uma palavra e o meu servo será curado. Então Jesus faz um elogio à fé daquele homem e diz: nem mesmo em Israel eu vi fé como essa. Então Jesus disse a ele: vá e será feito como você crê. E esse homem então foi e o seu servo encontrou o seu servo curado. Observamos também outra narrativa, um outro sinal, quando os discípulos, diante de uma tempestade, então Jesus se levanta, dá ordem aos mares, e então chegamos na pergunta do versículo 27. Quem é esse homem que até os ventos e os mares lhe obedecem? Jesus dá ordem, o vento e o mar se acalmam. Logo depois, observamos Jesus expulsando o espírito maligno de alguns homens e dando ordem a eles ali para que eles vão até aquela manada de porcos. Os espíritos malignos que estavam naquele homem reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Diante de tantos sinais, e começamos essa narrativa, na verdade, no final do capítulo 7, quando as pessoas ali observaram, logo após Jesus ter terminado o Sermão do Monte, eles exclamavam: esse homem ensina com autoridade diferente dos mestres da lei. Sim, ele ensinava com uma autoridade diferente. Ele não era apenas um mestre da lei, ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus encarnado, manifesto entre nós, para que o mundo pudesse conhecer a Deus. Ele era a imagem do Deus invisível. Ele veio aqui para revelar Deus ao mundo. Diante dessa verdade, que resposta daríamos à pergunta então do versículo 27? Quem é este homem que até o vento e os mares lhe obedecem? Este homem é Jesus. Este homem é o Filho de Deus. Este homem é o próprio Deus encarnado entre nós. Ele se fez carne e tabernaculou, ou seja, habitou entre nós. Diante dessa verdade, o que nos falta para nos rendermos a esse Jesus? O que nos falta para termos a fé daquele centurião que disse: basta apenas uma palavra? Porque muitas pessoas resistem à palavra de Deus, resistem a obedecer aquele que é o próprio Deus, aquele que com sua palavra, segundo o autor aos Hebreus, criou tudo que nós podemos contemplar. Afinal, o autor disse: pela fé cremos que tudo que foi criado foi feito pelo poder da palavra. A palavra de um Deus poderoso, a palavra de um Deus que nos convoca a cremos nessa palavra e andarmos em obediência a ela, e certamente seremos abençoados, como aprendemos no capítulo anterior. Esse mesmo Deus espera de nós que nós possamos segui-lo, nos rendermos a ele, porque certamente um Deus tão poderoso e um Deus tão amoroso, não há opção melhor ou maior para que possamos confiar em entregarmos nossa vida a ele e sabermos que certamente ele cuidará de nós, porque não há poder maior que o dele. Não há poder, não há principado, potestade que possa resistir o poder do Senhor, nem mesmo superá-lo. Não há enfermidade, como também nesse mesmo capítulo, a cura da sogra de Pedro, não há enfermidade que possa resistir o seu poder, nem mesmo a lepra, porque somente Deus poderia fazer o que Jesus fez. Não há um Deus com uma palavra tão poderosa, não há um Deus tão poderoso que com uma palavra fez um milagre, mesmo estando distante da casa onde aquele servo estava. Não há um Deus maior para confiarmos, nem melhor para confiarmos, senão um Deus que tem mesmo até autoridade sobre os ventos e os mares. Ele tem autoridade sobre tudo, porque ele criou tudo
reina e governa sobre tudo. A grande pergunta é: ele reina e governa sobre nossas vidas? Temos nos submetido a esse Deus? Porque se a nossa resposta à pergunta dos discípulos no versículo 27 é: ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, precisamos nos curvar diante dele. Precisamos nos render diante desse Deus tão maravilhoso, porque, como eu disse, haverá um Deus maior para confiarmos, é um Deus melhor. Não há, porque ele é o único Deus. E também Jesus disse, ao se deparar com a fé do centurião de Cafarnaum: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão. Ele se referindo à eternidade, estar na glória com Jesus. Mas ele disse: porém, muitos que foram chamados, ou muitos aqueles que deveriam entrar no reino, não entrarão, porque não tiveram a fé que aquele centurião teve. Não entenderam o que o autor aqui de Mateus quis nos revelar nesse capítulo: quem é Jesus. Jesus continua sendo Deus sem mim, sem você. Mas e nós? Quem somos sem Ele? Precisamos entender, nos render a essa verdade, para que possamos estar debaixo dessa graça, desse amor tão glorioso. Se de alguma forma alguém que esteja ouvindo essa mensagem ainda resiste ao amor de Deus, ainda resiste à palavra de Deus, ainda resiste ao amor que Cristo demonstrou por nós na cruz do Calvário, para que nós possamos um dia estar diante dele, para que nós aqui, nesse tempo presente, possamos desfrutar do cuidado e dos benefícios e de tão grande salvação que nos é oferecida através de Jesus. Meu convite a você é que você reflita sobre essa mensagem, sobre essas palavras, sobre esses sinais registrados aqui em Mateus capítulo 8, para que você entenda quem é Jesus. E ele faz um convite a você, em nome de Jesus, que você possa entender, aceitar esse convite e certamente um dia possamos estar com ele na eternidade, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor se revelou a nós por intermédio de teu Filho Jesus. E o seu Filho Jesus se revelou ao mundo por muitos sinais registrados aqui, alguns no capítulo onde nós lemos e aprendemos aqui. Ele deu sinais da sua deidade, do seu poder, da sua majestade. Ele deu sinal do poder que há na sua palavra, porque mostrou até que mesmo nem o vento e os mares poderiam resistir à sua ordem, nem mesmo os principados e potestades, nenhuma hoste maligna pode resistir ao seu poder. Senhor, cabe a nós nos rendermos diante dessa verdade e reconhecermos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, porque Ele nos amou. Ele demonstrou aqui sim toda a autoridade, mas a história de Jesus, ela é uma história que revela o seu amor pela humanidade. Ele se entregou por nós na cruz, para que nós pudéssemos ter vida. Por isso, Senhor, se alguém que ouve essa mensagem ainda não reconheceu o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, que eles possam entender o propósito do Senhor para a vida deles e se render diante desse Deus tão maravilhoso. Aqueles que já o fizeram, que o Senhor possa operar renovo naqueles que precisam ser renovados, fortaleza naqueles que estão cansados, e que em nome de Jesus, que a graça do Senhor se manifeste de maneira gloriosa sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama. Deixe o seu joinha para ajudar o canal a crescer. Deixe seu comentário dizendo que essa palavra ministrou ao seu coração. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, e que assim o YouTube vai entender que essa mensagem, esse canal são relevantes, e compartilhar com outras pessoas que ainda não conhecem. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.